A paz, meus irmãos, amém. Pode sentar. Que bom que você veio adorar a Deus, ouvir a palavra, um domingo na casa do Senhor. Ele pode mudar muitas histórias. Um momento na presença de Deus transforma muitas vidas, como um dia começou a transformar a minha. Foi assim, num culto de domingo, as coisas começaram a mudar, pastor Antônio. Então, a gente nunca deve vir para a igreja apenas por vir, só porque não tem aonde ir, para ver o que está acontecendo, mas sempre com a expectativa de que o Senhor tem algo para a nossa história, para a nossa casa, para o nosso amanhã, e com o coração aberto a agarrar a oportunidade, quando uma palavra é lançada do altar, quando uma canção é cantada, de encontrar ali o consolo, o socorro, a direção, o ânimo, a orientação de prosseguir, de continuar, de dar mais um passo. Amém? Que bom que você veio, seja bem-vindo. Se você nos visita pela primeira ou segunda vez, se sinta em casa, você é muito bem-vindo. Nós somos felizes com a tua presença. Livro de Mateus, capítulo 8. Ontem eu soube que foi muito especial o culto Profundidade, um culto bem avivado. Eu não pude estar, mas eu sei que foi bom. Pastorzão aí estava cheio do óleo, muito bom. É um tempo de, veja a igreja como nós estamos avançando, adentrando por todos esses avisos. Nós vemos que tem uma igreja se movendo, tem um povo se movimentando. Eu estive com meu pai ontem à noite, fomos no aniversário dele, voltei logo de manhã, e eu lembrei quando o irmão estava dando os avisos, né? Um monte de avisos. E o pai toma uns remédios, e nós dissemos: pai, o senhor está tomando certinho os remédios? Sim, eu tomo de manhã cedo os 3, só 3. Tomo tudo junto, cada um vai para o seu serviço. E eu lembrei quando o irmão deu os avisos. Por que tanto aviso? Cada um pega o que é para si, né? Se você vai para as crianças, você vai para os jovens, você vai para os leandrinhos, para os terceira idade, se você vai para o culto, enfim, cada um vai para o seu serviço. Isso é bom. Estamos programados para um avivamento, está acontecendo, não há como não falar o que está acontecendo ali nos Estados Unidos. Se você ainda não sabe, um grupo de jovens de uma universidade começou a adorar a Deus e ficou adorando a Deus. Muitas vezes nós começamos também, né? Aliás, todas as vezes nós começamos, mas não ficamos. E eles resolveram ficar, e ficaram um pouco mais, quem sabe uma canção a mais, 2, 3. E eles estão lá já praticamente há 300 horas, parece que é já uma semana e pouco. 2 semanas que eles estão em avivamento, e as pessoas estão chegando lá, chegam de muleta, saem. Ninguém ora, não tem pregação, só estão adorando. E o Espírito Santo, eu digo ali, do lado aqui, ali nos Estados Unidos, porque para o Espírito Santo é assim, ó, igrejinha, o vento e o fogo, ele salta onde quer, basta que a nossa igreja. E eu perguntei para o Senhor, por que lá? Por que aconteceu? Ele disse: onde tem sede, eu vou. Certamente tinha uma sede lá, diferente da nossa, mas nós vamos chegar lá. Mateus capítulo 8, versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, só o 18, pode voltar. Deu ordens para que atravessassem para o outro lado. Veja bem, deu ordens para que atravessassem do outro lado. Ou numa outra Bíblia diz, ordenou que passassem para o outro lado do mar. Então nós temos aqui 2 pontos, um ponto de partida e um ponto de destino. Jesus está aqui com os discípulos, estão no ensino ali num culto, e Jesus diz uma ordem. Jesus dá uma ordem.
ele diz: vamos para lá, vamos para o outro lado. E o tema de hoje, você conseguiu, Esdras, aquela imagem não? Conseguiu? Mas tu é bom, cara. Eu pedi para ele às 5 da tarde uma imagem, e o tema da mensagem dessa noite é pilotando na tempestade. Ali está um homem, olhando para diante, para longe, certamente um alvo, e de mão no timão, né, o nome daquilo ali, aquele volante ali. E eu quero falar hoje sobre aqueles que vão pilotando o seu navio pelas tempestades, ou que ao pilotar o seu navio, pode deixar essa imagem aí até o final do culto, ao pilotar o seu navio, passa por tempestades. O texto continua, nós não vamos ler, Jesus ali dá uma grande tempestade, pregamos muitas vezes sobre esse texto, e o mar se levanta, enche o barco de ondas, de água, e os discípulos vão lá, acordam Jesus, e tem toda uma ministração ali. Jesus manda o vento e o mar se acalmar, enfim, mas eu quero ficar na promessa, eu quero ficar nessa ordem que Jesus disse, e que Ele diz para mim, Ele diz para você, muitas vezes na tua caminhada, na tua história, Ele disse para você: vá para o outro lado. E eu quero que você mentalize, e quem sabe precise voltar atrás na tua vida, sobre alguma ordem que Ele deu, algum desejo que você sentiu, alguma iniciativa que você tomou e deu de mão na direção desse navio, desse barco que você está pilotando, e você se botou mar adentro, e você começou uma viagem. Então nós vamos hoje embarcar nessa viagem contigo, eu quero ir com você, e nós vamos ver o que está acontecendo no meio desse mar, o que estamos passando. Muitos de nós, quantos desistiram da viagem, quantos não conseguem mais ver o outro lado, aquilo que sonhava antes, aquilo que uma hora tinha desejo no coração, e pelas tempestades, pelos vendavais da vida, parou de ter a perspectiva e esqueceu da ordem que Ele deu. Passamos do outro lado. A ordem que Ele deu, a promessa que Ele fez, ela ainda está valendo, ela ainda está de pé, independente da tempestade que você está vivendo. E eu sei que essa é uma noite que o Senhor Jesus trouxe você aqui para ouvir algo da parte dEle, esteja você numa tempestade, ou esteja você saindo dela, Ele veio para afirmar algo na tua vida e dizer: vamos continuar. Essa é a promessa dessa noite, eu quero lançá-la bem de início, para que você entenda os mares que nós vamos navegar. Não precisa abrir, mas em Tiago ele dá um exemplo desse negócio, porque eu estava me perguntando, mas eu não sou o piloto, eu não sou o piloto, é Deus que leva o meu barco, será? Onde fica será que é Deus que levou o barco de Adão e Eva? Se era Deus que levasse o barco, teria ido para o lugar certo. Desde aquele tempo da formação do homem, o Senhor trouxe sobre mim e você uma bênção tão grande, irmãos, tão grande, mas que mal usada se torna uma maldição do mesmo tamanho, que se chama o poder das escolhas, o livre-arbítrio, a escolha de virar a direção para um lado ou para o outro, a escolha de levar a mão a tal fruta ou a outra fruta. E isso veio me incomodando, de Senhor, mas tu é tu que leva o meu barco. O Senhor disse: não, eu sou o comandante, mas você é o piloto, eu comando. Se você me ouvir, você vai passar as tempestades, mas se você não me ouvir, você pode pilotar pelos mares que você quiser, pelas tempestades que tiver que enfrentar, você tem o timão ao teu comando, você tem a direção ao teu comando. E aqui eu chamo a atenção aos homens, pais, também as mulheres, mães, pais, donos de família, chefes de família. Isso aí está tão na minha mão e na tua, meu irmão, que você não tem noção o quanto é perigoso
cada decisão que nós tomamos. Tiago diz assim, vede também os navios, né, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os pilota. Então eu vejo o Tiago falando que ele está dando um exemplo, que um pequeno leme vira um navio, assim como a língua de uma pessoa bota fogo numa igreja inteira. Mas eu quero que ele está dizendo aqui que o controle de um barco na tempestade está sob o domínio daquele que o pilota. Assim como a minha língua está sob o meu domínio. Não é Deus que governa esse barquinho que está aqui. De vez em quando eles correm um veneninho assim, né? Quando a gente julga, critica, fala mal, condena, né? Mas Deus não está ali controlando. Mas o Espírito Santo muitas vezes está aqui dentro, dizendo, ai. Daí a gente tenta voltar atrás, né? Então ele dá esse exemplo e eu quero usar isso. Você é o piloto dessa embarcação que está indo para um destino. E com isso eu quero trazer uma pregação bem consciente. Uma pregação bem racional e madura. Para que você não ande por vento de doutrina, como diz a Bíblia, mas eu quero que você saia daqui, se não der nenhum glória a Deus, não sei para onde a mensagem vai, não há problema, mas eu preciso que nós entendamos uma maturidade, de que nem tudo na minha vida é porque Deus queria que fosse assim. Você não é um barquinho levado pelo vento para qualquer lado, você tem um Deus que cuida de você, mas que te deu raciocínio, inteligência, intelecto, capacidade de decidir e escolhas. Se qualquer um quiser levantar do banco agora e sair daqui, Deus não vai te impedir. Amém? Vamos dar um passinho a mais? E eu fui estudar a vida de um homem chamado, na época, Saulo de Tarso. Depois, seu nome foi mudado para Paulo, o Senhor converteu ele, transformou esse homem, teve um encontro com Jesus. E no dia que o Senhor Jesus encontrou Saulo, ele estava perseguindo a igreja. Jesus chama um profeta, um homem que ouviu a voz de Deus, para orar por Saulo, Ananias, né? Se não me engano, Ananias. E ele diz para Deus, eu não vou orar por esse homem. Porque Saulo teve um encontro com Jesus, numa caminhada, e ele ficou cego. A Bíblia diz que ele foi tomado de escama nos olhos, e ficou cego, acho que por 3 dias. Deus chama Ananias e diz, você vai lá, na rua chamada direita, e você vai orar pela vida de Saulo, meu servo que está lá. E Ananias diz para Deus, não, eu não vou, porque esse homem é perigoso, ele é matador de crente, ele persegue os cristãos. E aí Deus diz, acho que está em Atos capítulo 11, ou Atos capítulo 9, por ali, 9, 15, e Deus diz, vai, porque para mim é um vaso escolhido, para anunciar o meu nome aos reis e aos grandes da terra. Olha só, gente, alguém pode dizer, eu nem ia ministrar isso aqui, mas alguém pode dizer que você não vai dar, que você não pode, mas quando Deus diz, vai, porque para mim é um vaso escolhido, você é um vaso escolhido, e ponto final. E Ananias então obedece, vai lá, ora por Saulo, mas não fala para Saulo uma outra parte do versículo, no 9,16, Deus diz para Ananias assim, vai, porque para mim é um vaso escolhido para anunciar a minha palavra aos reis dessa terra, aos gentios e também aos judeus, e vou mostrar para ele o quanto irá padecer pelo meu nome. Mas Ananias, como um bom pastor, não diz isso para Saulo. Ananias não diz isso para Saulo. Ananias vai lá e ora por Saulo. Porque já pensou você ser chamado por Deus agora, e Deus dizer, vem cá, eu acho que nenhum de você aconteceu isso, e Deus chamar você e dizer, vamos atravessar para o outro lado, eu tenho um ministério na tua vida, eu tenho uma bênção para você, eu tenho algo grande para te entregar, mas tu vai sofrer demais, tu vai padecer, vai pagar os pecados, como diz, né? Vai ter tormenta, vai ter tempestade, tua família vai se voltar, e Deus fala tudo que é negativo na tua caminhada até o outro lado. Parece que Deus me enganou, enganou você também, né?
que a gente começa essa caminhada com Deus, e Ele mostra o outro lado. Deus diz: olha quanta coisa linda tem para você, tem família, tem bênção, está vendo como eu estou prosperando esses crentes, está vendo que eles encontram os melhores lugares, as melhores notas na faculdade, pasme Jairo, as melhores vozes desse Brasil, saiu aí agora, são dos crentes, as melhores vozes do Brasil são dos crentes. E aí Deus diz: eu vou fazer de você, tua família, tua casa, vou honrar, vou abençoar, e a gente bem iludido, né, vem para a igreja. Começa um chamado, começa uma caminhada, embarca no barco, pega uma gente, bota uma turminha aí, filho, esposa, parente, cunhado, bota junto no barco, e ó. E quando o mar está bom, meu irmão, quando o mar está calmo, todo barco, só lá em casa tinha esse ditado, quando o mar está calmo, todo barco navega bem, não é assim? Não ouviu já? Quando o mar está calmo, todo barco navega bem, vai tudo tranquilo, é festa de final de ano, é compra, é financiamento, é praia, né? E é uma alegria, e está todo mundo contente, vira o ano, vem janeiro, o salário já baixou, fevereiro piorou, tem a escola das crianças para pagar, IPTU, IPVA, e a tempestade se armou, mas estava tudo bem. Esses são os ventos que nós entramos, né? Nós dizemos assim: vou ali pegar um vento, vou ali pegar uma tempestadezinha para minha casa, eu vou ali dar uma sacudida, porque as coisas estão muito calmas, e aí a gente, como piloto dessa embarcação, coloca os que estão na nossa casa debaixo de tormenta, e aí é um pouco mais difícil de navegar. Quando o mar está tranquilo, tudo vai bem, a igreja é boa, o pastor dá uma apertada em você, e já a tempestade começou. A tribulação começou, já estão me perseguindo, já estão pedindo meu dinheiro, já não é o que eu achava que era essa igreja, agora eu enxerguei aí o que acontece aí atrás dos bastidores, que eles discutem também, eu achei que não era assim, e aí as tempestades, meu irmão, eu falei que é uma pregação madura, para você amadurecer ou desviar já hoje, ou amadurece ou desvia já, não perde tempo. Mas sabe o que me chamou a atenção o dia que eu entrei lá, ó, Delmar, aquela noite que você me trouxe no culto, lá em 2007, Delmar me trouxe, entrei lá, e estava lotadinho assim, estava cheinho, gente, de coração, não é brincadeira, diante de Deus, eu olhei, eu entrei, e eu pensei, Pati, eu não sabia que tinha isso aqui, porque a gente olhava ali de fora, e não via esse movimento, e eu pensei, lembro como hoje, pensei, aí vi empresários, gente inteligente até, é verdade, irmãos, e eu disse, mas não pode ter tanto, uns amigos meus e tal, não pode ter tanto bobo assim, cara, porque era essa a imagem que eu tinha desse povo. Que graça tem, vai para a igreja, vai trabalhar, vai para casa, vai para a igreja, vai trabalhar, né, não vive, não fazem festa, né, meu Deus, isso me impactou, irmãos, essa igreja cheia me impactou, pensei, não pode, aquilo me incomodou, não pode ser que eu estou fora desse negócio, não pode ser que eu estou certo e tudo eles estão errados. E realmente no decorrer desses anos, Deus mostrou que não tem bobo aqui, gente, que esse povo escolheu a melhor parte, entrou no melhor barco, pegou a melhor embarcação, está com rumo ao melhor destino. Meu irmão, eu sinto a glória dele aqui, eu sinto a glória dele, e Deus chama Paulo, veja como começa a jornada de Paulo, ele estava cego, vem lá um homem, Ananias, ora por ele enxerga, já recebe um milagre, na hora, e aí aos poucos Deus vai revelando para ele, e ele vai passando por situações na vida, depois ele soube, certamente Ananias contou mais para frente, porque foi Paulo que ditou o livro de Atos para Lucas escrever, estavam juntos, então ele soube disso, que ele iria padecer, e aí eu cheguei na 2 Coríntios capítulo 11, olha o que diz, se quiser projetar aí para mim, depois volta a imagem, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, até o 27, essa história de Saulo ser um grande, imagina só, meu irmão, Deus chamar você e dizer, você vai pregar para os reis dessa terra,
vou te mandar para a Arábia, pregar para um sheik, vai te dar uma Ferrari de presente. Quando me falar que eu vou pregar para um rei, pelo menos uma carne melhor que tem lá em casa eu vou comer. Eu vou te levar aos grandes, você vai ser... Isso Deus falou para Saulo no início. Agora, ele está resumindo aqui um pouquinho do que ele passou, já quase chegando lá nos reis, porque chegou lá, pregou para eles. Entrou lá dentro em Roma, entrou onde ele passou, ele deixou a marca do chamado que ele tinha tido no início. 5 vezes recebi dos judeus, essa Bíblia aí está traduzida, ó, 39 açoites. Na minha diz assim, ó, 50 quarentenas, 5 quarentenas menos 1, né? 5 quarentenas menos 1, porque na época o malandro não é malandro de hoje. Eles não podiam dar mais que 40 chibatadas numa pessoa. Então, devia ser brasileiro o cara, dava 39, 39, 39, 39, 39. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Vai. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltos, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Irmão, cabe na tua cabeça isso aí? Ele se levantou um dia e disse, vai debater comigo? Eu trago em meu corpo, ele estava dizendo, eu trago em meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Meu irmão, eu não acho que não tem ninguém aqui que pode dizer isso. Apanhou por causa do Evangelho. Mas Paulo pôde dizer. Mas que ventania é essa? Quando me chamaram, quando eu comecei a caminhada, não era assim. Havia uma promessa sobre a minha vida, ele me disse, vamos para o outro lado, e eu embarquei para ir para o outro lado, com Jesus. Agora o vento virou, eu recebo 39 chibatadas, apedrejado. Irmãos, chegou um dia que ele foi apedrejado e se fez de morto, para que parasse de apedrejar. Gente! E ainda a Bíblia diz que nesse dia que ele se fingiu de morto, arrastaram para fora da cidade para que morresse, ficou ali sem se mexer, quebrado, ele levanta, vai procurar os discípulos e lhes leva uma palavra de ânimo. Leva aos discípulos uma palavra de conforto. Que vento é esse, gente? Em que tempestade nós estamos pilotando? Que processo é esse para chegar ao propósito, né? Agora, os irmãos um pouco mais antigos, ali do ministério do Leandro, deixa eu falar um pouco na linguagem jovem. Se fala muito hoje, né? Bonito as frases. Esse dia minha esposa estava lá, escreveu no quadro da empresa lá, quem não vive o processo não alcança o propósito. É bonito de falar, paga curso para ouvir isso. Quem não vive o processo não alcança o propósito, porque você tem que ser resiliente, blá, 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 blá. Vou explicar agora na prática o que é esse negócio aqui com essa geração. Vamos fazer que a geração mais experiente está aqui, a geração mais jovem está aqui. Essa geração, meu irmão, não conhecia a frase. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de uma pessoa sofrer um acidente e se reinventar e continuar para o mesmo alvo, como se fosse um carro de borracha. Está indo para lá, toma uma pancada e continua. Agora vamos lá, a geração que entende da tradução.
de stories, nossa geração, estou falando aqui, ó. Né? Stories, resiliência, quem não vive o processo não alcança o propósito. Você tem noção do que está falando? Eles têm. Aqui tem resiliência, porque tomavam pancada a vida inteira, tomam pancada a vida inteira, dá uma sacudida, para onde é que nós estávamos indo mesmo? Para lá. Não, é para cá. Não, é para cá. E eles continuam indo para lá. Quem não vive o processo não alcança o propósito. Eles têm um propósito no coração. Estou falando de 2 gerações, ok? Falando de 2 gerações. Essa geração que nós aprendemos com eles, que vem do meu pai, do teu pai, quem sabe do teu avô, eles viviam, não conheciam a frase, irmão, mas eles tinham um propósito de vida. Eles tinham algo que Deus colocou no coração deles, e eles diziam, eu vou para lá, eu quero chegar lá. Eu tenho um alvo, eu vou para o outro lado. Então, meu irmão, viver o processo para alcançar o propósito não era uma frase, era um estilo de vida, não tinha outra escapatória, não tinha depressão, não tinha desistir, não tinha a possibilidade de não acontecer, tinha que acontecer e ia acontecer. Tá, mas então essa geração não tem nada de bom? A nossa geração não tem nada de bom? Tem, irmãos, porque jamais Deus levanta uma geração pior da que antecede eles. Então essa geração vai aprender o que é viver o processo para alcançar o propósito, vai aprender o que é resiliência, vivendo com Deus na confiança e pilotando no meio da tempestade, porque elas vão te atingir. No início, quando você é novinho, você olha para os velhos e diz como eles aguentam, mas é que eles já criaram estrutura. E essa geração vai enfrentar mais tempestades do que a outra, porque essa enfrentou mais do que a outra. E Deus nunca vai fazer uma geração, porque é a geração do avivamento, a geração do arrebatamento, vai ser uma geração que vai santificar, e ela não vai ser pior do que a outra geração. Algo Deus vai colocar deles em nós e de nós na outra, e vai fazer com que a sua palavra ainda se cumpra. Vamos chegar do outro lado, geração após geração, vai chegar do outro lado. Deus tira aquele povo todo do Egito, vamos chegar do outro lado. Chegou o velhinho, chegou o mais novo, chegou os experientes, mas tem algo interessante nessa passagem, todos tiveram que esperar o último chegar, para do outro lado, cantar o hino da vitória juntos. Isso fala de igreja, isso fala de comunidade, isso fala de um povo que Deus não atirou ao léu, não largou seus barcos para cá e para lá, para que o vento leve, está dizendo, esse povo vem comigo, esse povo vai chegar junto, meu irmão, você não vai chegar sozinho do outro lado, eu não vou chegar sozinho, nós vamos chegar junto. Onde é o outro lado? O outro lado é o lugar da promessa que Deus fez para a tua vida. Ah, mas eu não conheço, estou aqui a primeira vez, não sei nem de quem tu está falando. Se você está aqui, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para a tua casa, Deus tem uma promessa para mudar a tua história, e Ele está dizendo hoje, você está nessa margem, eu quero te levar além, porque lá tem uma experiência que eu vou te mostrar, lá tem algo que eu vou te ensinar, lá tem algo que eu quero te entregar, e está ali do outro lado. Então se você veio nesse culto hoje, ou você está numa tempestade, você não sabe mais nem onde é que está o timão aí do barco, você já perdeu, abandonou, desistiu de tudo. Eu vou passar aqui alguns passos práticos para nós manter a rota, voltar para a rota, voltar para a promessa, lembrar do que Ele prometeu, conhecer o que Ele prometeu e chegar do outro lado, amém? Está bagunçado aqui porque está terminando as folhas, irmão, do meu negócio. Vou tirar aqui mais fácil. Eu estava olhando os irmãos aí. Você sabia que eles investem no instrumento deles, né? Está na hora de eu comprar um bloquinho novo. Irmãos, tem que tirar o chapéu para essa turma aí, ó. A gente vem aqui, senta, ouve uma boa música, adora a Deus. Aí um cara vai lá, compra um piano do dinheiro dele particular, paga 10, 15 mil, o outro compra um baixo, paga 20, 30, outro compra uma guitarra, gasta mais 30. E a gente ainda diz, não gostei da música hoje. Queridos, Deus te chamou e te deu um sonho. Se você é da igreja ou não, tem um sonho no teu coração. Todos que estão debaixo desse telhado,
não vieram aqui por acaso, o Espírito Santo trouxe por um propósito. Ah, mas eu vim porque a minha mãe insistiu. Ah, não. Deus te trouxe aqui porque tem um propósito na tua história. Ele quer que você ouça, que algo vai pegar o teu coração para viver dentro do propósito que Ele tem. Ele colocou um sonho, Ele te deu um desejo, Ele te fez uma promessa, só que não mostrou o processo. Não mostrou o que você ia passar. Isso agora estou falando para quem já está no andar desse barco, quem já está navegando, como os discípulos, na história que nós lemos, os discípulos logo pularam para dentro do barco. Jesus deitou e dormiu, estava cansado, de repente uma tempestade levantou, encheu o barco d'água. Pedro vai lá, acho que é Pedro, sacudiu Jesus, os discípulos acordaram ele, e acho que nem diz que é Pedro, né? Mas para mim é, porque é o mais metido, foi lá, certo? Sei lá. Acordou Jesus e disse: tu não importa que nós vamos morrer, porque está vendo que o barco está afundando, aquela história toda. Então quem sabe você já está na tempestade. Você tem filhos, teus negócios, teu ministério, teu chamado, porque Deus mostrou o destino, não mostrou o processo que você ia passar. Na sexta passada eu meditava sobre isso, e o Senhor me lembrou de por que eu vim até essa igreja. Eu vou contar um pouquinho da tempestade que eu passei. No ano de 2007, no ano de 2006, a minha irmã me levou num culto evangélico, numa cidade, lá na cidade de Palmeira das Missões. E eu não queria ir para o culto. Nós tínhamos ido para lá, eu e a minha namorada na época, para ir numa festa que tinha lá, muito famosa, para ir num baile, em outubro, novembro. E ela, boa crente que é, sabe aquela coisa, ficam sarneando a gente, esses crentes. E eu estava na casa dela, hospedado, e vão para o culto, porque o culto é bom, porque o pastor tem uma palavra boa, porque lá tu vai gostar, porque vai, tá. Minha esposa disse: mas temos na casa dela, como é que não vamos ir no culto? E aí hoje tem crente que diz assim: recebi visita, não vou na igreja. Oi, meu líder, Sete, hoje eu não fui no culto, soube que estava boa a palavra, mas que recebi visita. Minha irmã não é essa aí, não tinha conversa, ela levou na igreja. 80 quilômetros para ir para o culto de Sarandia Palmeira, em 6 dentro de uma caminhonete pequena, 80 para voltar. Culto começa às 8 horas da noite na sexta, 11 da noite terminou o culto, muita cura, profecia, milagre, e ainda ela queria que eu ficasse na fila, que era daqui lá na porta, para orar com o pastor. Não, ele vai orar contigo, meia-noite sai de lá, vai para casa, jantar, gente, é coisa de doido. Mas tudo bem, irmãos. Lá naquele culto, aquele homem profetizando, entregando palavra para um, para outro, e eu não vou fazer o gesto aqui, e eu com medo, porque estava cheio de coisa na minha vida, e aí o pastor ia passando e eu ia ficando mais para o lado, ia caindo gente, e eu ia indo para onde os que estavam de pé. Você também. Barriguinha de fora, piercingzinho no umbigo. E de repente tudo aquele alvoroço passou, ali eu vi demônio falar na boca de uma mulher, ali eu vi, eu pensei, existe um mundo espiritual. Porque até então eu acreditava no que eu via. Quando eu vi demônios se manifestando, pessoas sendo curadas, aquilo me chamou a atenção. Não fui debochando lá, fui realmente tive temor, né? Quando tudo se acalmou, o pessoal sentou, organizaram as cadeiras e tal, aí o pastor olhou para mim: jovem, estava sentado ali assim, jovem, vem cá. E eu lembro como hoje, a palavra que eu ouvi:
A primeira parte da palavra ele disse: Deus vai te usar. Tu vai ser um pastor. Pensei, nunca na vida, como? Tu vai ser um pregador da palavra, vai atravessar divisas de estado e nações. Mas tem uma tempestade, tem um acidente na tua vida. Está marcado o dia de um acidente que vai envolver um carro vermelho e vai ter uma morte. Eu vou orar para Deus te livrar da morte. Muda os teus caminhos. Irmão, e eu fui para casa, estava tudo bem. Agora tinha um problema. 400 quilômetros para vir embora, eu tinha um carro preto, enxergava um carro vermelho na reta, eu encostava. Passava longe, passava, eu voltava. Isso era fé, né? Acreditei que a palavra dele era verdade. Cheguei em casa, irmãos, beleza, estava vivo, tudo deu certinho, não é assim? Me escapei, tá bom, ele orou, beleza, vamos embora, Tramandaí, virada do ano, tuti-tuti e tal. Janeiro trabalhar, pagar as contas, voltamos, dia 27 de janeiro de 2007, às 8 horas da noite. Eu glorifico a Deus, irmão, quando 8 horas da noite eu estou aqui num sábado, ouvindo a palavra, pregando, adorando, cantando, porque foi num sábado, era dia ainda no horário de verão, ali em Três Coroas, um amigo meu bateu com o carro dele em mim, me jogou fora da estrada, e ele bateu no carro vermelho, foram 3 envolvidos, e o senhor do carro vermelho, lamentavelmente veio a óbito na hora, ali no lugar. Senti e sinto muito, não sei se tem alguém da família aqui, essa história já foi resolvida, mas senti muito a perda. Saímos dali, fomos para a delegacia, o Delmar me ligou, eu quero que você entenda o que é uma tempestade e aonde Jesus está nesse negócio. O Delmar me ligou: Sete, eu vi que teu carro está batido, aconteceu alguma coisa, tu está bem e tal. Estou bem, estou na delegacia, tudo certo comigo e tal, mas infelizmente um senhor ali morreu, não sei quem é. O Delmar disse assim: tu lembra de um culto em Palmeira das Missões? Irmão, como é que ele estava lá no culto, irmão? O culto estava bem cheio, ele ouviu a profecia. Ele viu, me conhecia de vista por aí, me viu lá no culto, certo? Pensou aí, o Sete no culto. E daqui de Igrejinha, ele estava lá, viemos embora, ele veio também, passou ali na hora do acidente, soube do acidente, me ligou para me lembrar, porque eu não lembrava. Ele disse assim: tu lembra que um pastor falou para ti o que aconteceu e tal? Mais ou menos assim. E aí eu lembrei, irmãos, aí a casa caiu. Aí a coisa começou a ficar feia. Corri para onde? Para a festa? Para lá no pastor. Porque nesse momento do acidente, não era o que estava acontecendo, mas alguém disse, eles estavam fazendo racha. A polícia anotou, o processo rolou. E eu e esse meu amigo fomos sentenciados, passou 2007, 2008, aí começou o processo, recebemos a sentença, então fomos condenados por por sem intenção de matar, homicídio, e eu recebi 2 anos e meio de cadeia. Não fui preso porque não tinha antecedentes, mas a sentença que eu recebi por causa daquele dia, pastor, por não estar no lugar que era para mim estar, por estar no lugar errado, uma grande tempestade se armou na minha vida, e aí eu recebi uma sentença de 2 anos e meio de prisão, perda de carteira por 2 anos, horas comunitárias e tudo que tu mais pode imaginar. Quando essa tempestade se levantou, aí esse pastor disse lá, ele não podia me cuidar, ele disse: procure uma igreja lá, igrejinha idônea, uma igreja que seja certa, séria, vai pedir para o pastor orar por ti e te cuidar. Pedi para o Delmar onde é que tinha uma, aí que eu entrei ali pela primeira vez, ele me trouxe aqui,
E aqui eu comecei a congregar. E esse processo levou. Aí o pastor lá disse assim: fica tranquilo, que o Deus que me mostrou, porque, irmão, agora não tem mais dúvida. Não tinha mais dúvida. Ele podia falar essas palavras ao léu, mas não tinha poder de fazer o acidente acontecer com um carro vermelho. Ele disse: o Deus que me falou que ia te fazer um pastor, um pregador da sua obra, é o mesmo Deus que vai estar contigo toda essa caminhada. Eu não ouvi toda. Ele sabia o que ia acontecer. Eu achei que 60 dias estava resolvido, o processo ia encerrar, ia pagar uma cesta básica, estava tudo certo. Ele disse: o mesmo Deus vai estar contigo em toda essa caminhada. E a última palavra vai ser do Espírito Santo. Aquilo eu guardei. A última palavra vai ser do Espírito Santo. Irmãos, e os dias ruins vieram. Passou 1 ano, passou 2, passou 3. Pensei, veio a sentença em 2011. Pensei, logo acaba. E reveram a sentença, refizeram lá, não sei o que deu lá. Resumindo a história para você, esse vento, essa tempestade que eu coloquei a minha casa. Eu entrei. Porque eu quis, porque eu estava fora da rota de Deus. Levou 11 anos, 7 meses e 23 dias. Até que tudo realmente acabasse. Nesse tempo, cuidando da congregação, eu ia lá no pastor Olavo e dizia: pastor Olavo, eu sou um presidiário, homem, como é que tu vai botar eu cuidar da igreja? Olha aqui os processos, pastor. Tá ruim a coisa. Mas irmão, você já era crente? Não, não era crente. Não, então é outra história. Continua fazendo a obra. Daí dava aqueles dias ruins, que a gente está triste, as coisas, vinha notícias ruins da justiça, ia lá no pastor Olavo: pastor, eu não sou digno, pastor, não dá, não sei. Não, irmão, continua, e profetizava as mesmas palavras que eu ia lá, o pastor profetizava, vinha aqui, ele falava exatamente a mesma profecia, ali na casa dele. E eu continuei, os irmãos que congregaram com nós no Ritter, nunca levantei o assunto no púlpito, nunca murmurei, nunca reclamando, minha esposa sempre junto. Clóvis, meu líder, não está no culto de novo, Clóvis? Outra vez falei dele, não estava. O Clóvis sempre lá, irmãos, me ajudando até com dinheiro, não estou dizendo que na igreja você vai ser ajudado com dinheiro, mas até com isso, eu precisava, ele me ajudava, aconselhando, abraçando. E aí chegou 5 anos, irmão. Eu achava que ia acabar, chegou 6 anos, chegou 7 anos, chegou 8, quando chegou 10 anos, sabe o que é 10 anos você vir no culto e saber que tem uma sentença sobre a tua vida, que você não pode fazer nada, ando de carona, passo mal, andar 2 anos de carona, a mulher freia, acelera, faz curva do jeito diferente, meu Deus, aprendi a andar de carona também, sem carteira, entreguei a minha carteira no Detran, era para ser um tempo, o Detran não comunicou a justiça, fui lá fazer depois de 2 anos pegar a minha carteira, não, esquecemos aqui, a juíza esqueceu a carteira dentro da gaveta dela, agora vou comunicar ao Detran mais do tempo de novo, gemendo, chorando e adorando e cantando e pregando a palavra. Nesse tempo, irmão, quando chegou 10 anos, só vou falar para você daqui a pouquinho o que eu fiz aí no comando desse negócio. Tive várias opções para fazer. Eu dobrei meu joelho e eu disse: Deus, tá bom. Eu achei que isso ia terminar bem antes. Já estava batizado, já estava convertido. Mas eu entendo que tem um processo na minha vida, para mim viver o propósito. Então eu agora não quero mais saber quanto tempo. Irmão, todo dia 27 de janeiro eu contava a conta de novo. Eu não quero mais saber quanto tempo vai. Eu quero saber que eu chegue do outro lado pronto. Faz o que tem que fazer na minha vida. Se é orgulho, se é depender da mulher para andar de carona, se é depender dos irmãos, se é o que for. Eu não quero mais, se é 15 anos, 20 ou 30, eu quero sair desse processo pronto. Porque se faltasse um dia e eu não ficasse pronto, eu tinha perdido tudo. Pois, irmãos, mais 1 ano e 7 meses, Deus providenciou a solução com a família. Sentamos com a família, pude explicar para eles o que aconteceu. Pude orar com eles, anunciar o que tinha sido recebido na profecia na minha vida. E ali houve perdão, porque estavam realmente com
o entendimento que eles tinham do acidente que aconteceu, achando que eu era culpado, a própria viúva disse, mas então tu não tem culpa. Eu disse, mas isso não tem mais o que questionar. A juíza deu a caneta, acabou, eu cumpri a pena, e eu estou aqui hoje para pedir perdão, para orar por vocês, e oramos com aquela família, houve perdão, houve libertação, entre eles também aconteceu uma obra muito grande naquele dia, na presença de um advogado, houve um acerto, a sentença acabou, o juiz, irmãos, acabou a tempestade passou. Aqueles 11 anos, eu não sei quanto tempo você está no teu barco, tentando para cá e para lá, eu quero falar para você agora, de alguns passos práticos que nós devemos tomar, que eu vejo na Bíblia pessoas tomando, para continuar e poder chegar, como hoje, poder contar essa história com o coração sarado, curado, transformado por Deus, vivendo o propósito que Ele tinha para mim viver hoje. Você vai viver esse propósito, vai chegar do outro lado, acredite nisso. Eu sei que tem gente que está incrédulo, que está dizendo, comigo não vai dar sim. Vai dar, Deus, Ele não é Ele que disse, vamos para o outro lado. Essa certeza os discípulos não lembraram. Se Ele disse, vamos, meu irmão, vamos, vai chegar, porque foi Deus que disse. E na sexta-feira eu meditava tudo isso, agora eu pensei, a nossa vida é uma viagem de navio. Você é o piloto dessa embarcação. Cada um é o piloto dessa embarcação. O timão está nas tuas mãos. Homem, pai, mãe, até você jovem. Você está numa embarcação, quem sabe até sozinho. Está nas tuas mãos a embarcação, o controle, a direção da tua vida. Existe um comandante, que eu já vou falar dele. Pessoas amadas estão nessa embarcação contigo, meu irmão. Esposa, esposo, filhos, discípulos, amigos que a gente ama, pessoas que pela vida ficam amizades de verdade. Elas entram nessa embarcação com você. Elas muitas vezes, nossa esposa, ou o teu esposo, os teus filhos, eles acreditam na ideia de que você está indo para um lado, está chegando para um lugar melhor, e essas pessoas vão se agregando à nossa embarcação. Quando o mar está calmo, está tudo bem, teus filhos estão bem, teus amigos ali na embarcação estão bem, teus discípulos, se você é um líder, é um pastor, a tua igreja está bem, todo mundo feliz no barco, contando história. Mas de repente, quando as ondas começam a se levantar, meu irmão, quando se agita, quando a água começa a entrar no barco, todos que estão na embarcação com você vão olhar para você. E para nós aqui, homens de família, é esse sentimento aí mesmo. Tua esposa está olhando para você, teus filhos acreditam, estão olhando para você, eles olham para aquela imagem e dizem, o papai está no controle. E muitas vezes o que nós fizemos diante da tempestade? Qual a atitude que você tem? Qual a escolha do livre-arbítrio que lhe foi dado no momento da tempestade? Ela vai fazer com que essas pessoas que estão contigo, que te amam, que acreditam em você, no teu ministério, no teu chamado, que estão andando contigo, vai fazer com que elas continuem ali, acreditando que essa onda vai passar, ou vai fazer com que elas pulem do teu barco. Porque estão vendo que as decisões que estão sendo tomadas vão levar a um naufrágio. Como nós estamos tratando as pessoas que estão conosco nesse barco? Quem nós estamos deixando entrar nessa viagem? Coloca um Jonas aí na tua viagem.
Para quem não sabe, não conhece a palavra, eu gosto de explicar, porque nós temos muitos novos convertidos. Muitas vezes nós crentes falamos e achamos que todo mundo entende. Jonas, queridos, é um homem que Deus disse: você vai a Nínive pregar a minha palavra. E ele, de medo, fugiu para o outro lado, foi para Tarsis, pegou um navio que ia para Tarsis. No mar se levantou uma grande tempestade, jogaram mochila, jogaram tudo que tinha, não parava a tempestade. Jonas se levantou e disse: o motivo da tempestade sou eu, porque eu estou fugindo de Deus. Eu estou fugindo de Deus, e Deus armou essa tempestade, e aí vocês me joguem no mar, porque daí a tempestade vai parar. E eles fizeram isso. Jogaram o Jonas no mar, a tempestade parou. O grande peixe veio, pegou, levou ele para onde tinha que levar. Isso é outra história. Mas quem está entrando no teu barco, meu querido? Que pessoas nós estamos? Por que Jonas entrou? Vamos lá, tinha um controle de bilheteria ali, né? Ah, mas Jonas entrou escondido. Tinha um controle que foi mal feito. Ele era para ir para outro lugar, ele não era para ir para lá. O céu controla a nossa vida, o Senhor nos dá ordens, e nós escolhemos o que devemos fazer. Botamos pessoas no nosso barco que vão causar tempestade na nossa vida, no nosso ministério. E aí essas pessoas que estão contigo, que olham para você, acreditam que você vai conseguir manter a rota, chegar lá. Está entendendo? Porque muita família tem guerra dentro de casa. Porque muito casamento está em pé de guerra. Alguém que estava no controle desse barco, colocou ele numa rota que não era para ir. E eu vou a uns passos aqui, o que fazer? Como manter a rota? Como voltar para a rota se você se perdeu? Como chegar ao... Primeiro, lembre que você é o piloto e não o comandante. Então fica mais fácil se ouvir a voz dele. O comandante dessa viagem é o nosso Senhor Jesus. E Ele fala, irmãos. Ele fala, Ele sugere, Ele dá dicas. Ele diz que a hora que é para sair, a hora que é para voltar, onde é para ir, o que é para fazer, o que é para comprar, o que é para não comprar, para não se meter em tempestades. Ele conhece o mar como ninguém. Obedeça o comandante. Você é o piloto, tem escolha. Quer escolher virar para o outro lado? Pode virar. Você é o piloto dessa embarcação. Mas cuide que as pessoas podem querer pular do teu barco e ir para outro. Sair da tua casa e ir para outro. Sair da tua história e ir para outra história. Porque não vão mais acreditar se certas decisões são tomadas. Segundo, resiliência. Continue. Precisamos entender que dias ruins virão. Sentenças vieram sobre a minha vida. Dias ruins. Dias de crises internas. Dias de dúvidas. Dias de pagar financeiramente, de não ter para pagar. Processos e processos. Resiliência. A última palavra vai ser do Espírito Santo. Tu vais ser um pregador. Irmãos, e quando o cerco fechou, que daí o diabo começou a me botar medo que eu ia ser preso. Aí o pastor Lavo me disse: irmão, tu bota uma igreja lá dentro da cadeia. E aí eu me animei, porque daí eu pensei, eu vou dizer mesmo para o diabo que eu vou botar uma igreja dentro da cadeia, ele não vai me prender. Vão dar um jeito de me deixar solto. Mas eu já tinha desenhado culto lá. Daí cada vez que eu vinha pregar aqui, eu dizia: mas é bom aqui, né? É bom demais, irmão, terninho. Mas se fosse preciso, a palavra ia se cumprir. Eu ia continuar aquele propósito do dia de 2007, o que aquele pastor me disse, o que o meu pastor me disse, você vai chegar lá. Não desista. Coisas extraordinárias vão acontecer na tua caminhada. Vão acontecer, irmãos. Eu disse que é uma pregação madura. Não te iluda. Não ache que você vai servir a Deus, que vai ser tudo mil maravilhas. Não, não vai. Esse evangelho é barato. Não compre esse evangelho que não vale nada. Uma pessoa veio aqui, reconciliou na ceia, tinha um tumor, um problema, nem sei se está aí, não há problema se está.
E 30 dias depois, na outra ceia, ela disse: eu vou desviar, porque Jesus não me curou. Eu voltei para a ceia para Ele me curar, já deu 30 dias, não me curou. Meu Deus, pelo amor dEle, pelo amor de Deus, qual é o evangelho é esse? Que Deus tem que me curar porque eu voltei para a ceia. É um evangelho barato, vendido aí na esquina. O evangelho que eu conheço é um Paulo que disse: recebi 39 chibatadas, fui apedrejado, naufraguei, mas de tudo, Deus me guardou. Mas passei. Tem tempestade, meu irmão. Tem dia ruim. Mas não desista. Prossiga, porque nessa de prosseguir, eu encontrei amigos, eu encontrei irmãos mais chegados, amigos mais chegados que irmãos. Eu encontrei suporte, eu encontrei auxílio, eu encontrei colo, consolo. Comecei a conhecer a Deus através desses irmãos e na vida deles, e aí ficou um pouco mais fácil passar a tempestade. Mas cada decisão, todo dia, eu olhava, eu estava nessa posição, eu podia escolher o que eu queria fazer da minha vida. Todo dia eu tinha uma escolha a fazer. Volte à rota, meu querido, volte à promessa, mesmo que você tenha recuado, mesmo que você encostou o teu barco, mesmo que todas as pessoas que estavam contigo pularam fora, mesmo que você errou, mesmo que você tenha afundado o barco, vem para cá, o Senhor vai te colocar em outra promessa. Ele dizer: vamos para o outro lado. A proposta sempre vai estar de pé. A promessa de Jesus e o chamado dele sempre vai estar de pé, porque cantaram aqui: um oceano, eu estou me afogando, porque Ele me ama. Ele me ama. Primeira decisão: tem um comandante, consulte ele. Segunda decisão: resiliência, meu irmão, não desiste, continua, vai adiante que você vai chegar lá. Terceira decisão, terceiro ponto: decisões definem o destino. Será mesmo que não estamos perdendo pessoas na viagem? Pois as nossas decisões anunciam um destino diferente do que nós falamos. Prometemos, eles aceitam, viajam comigo, e acabam vendo que eu não estou sendo um bom piloto. Nos dias bons, sou um bom piloto. Nos dias de tempestade, boto os pés pelas mãos, xingo a esposa, xingo o esposo, brigo com os filhos, faz tudo errado, já pede demissão, troca de emprego. Irmão, tempestade vai passar. Cuida com as decisões que você está tomando. O comandante conhece os mares. Ele sabe que a tempestade dura um momento, mas depois vem a calmaria. Ele sabe, irmãos, ele enxerga o outro lado. Converse mais com ele. Tenha mais amizade com ele. Ele vai te dar ânimo, consolo, diz a Bíblia, incentivo, vai caminhar contigo, vai te carregar no colo, vai te dar esperança, diz a Bíblia. Ele vai olhar para você e vai dizer: chegamos, valeu a pena. Como tem aquela historinha, né, que havia um Deus e o homem caminhando na areia, de repente havia só 2 pegadas, o deserto estava ruim, estava pesado demais, e o homem reclamou e disse: Deus, tu me abandonou. E ele disse: não, as pegadas são minhas, eu te carreguei no colo, eu não te abandono. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Está ruim, meu irmão, está difícil, está pesado, Ele está contigo. Foi Ele que disse: acerte a rota. Quantos de nós já largaram o timão, já largaram o controle? Quantos de nós que estão aqui já disseram: não dá mais, é muita tempestade? Vira ano,
Começa ano, é sempre a mesma coisa. Quantos já abandonamos? E as pessoas olham para você, que é uma referência na tua casa, olham para ti, e quem sabe te vê chorando num canto, no porão desse navio. Pessoas que acreditam em você, estão contigo no barco. Tem vezes que a gente olha famílias. Esse dia eu falava com o pastor Olavo, uma família, eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que tanto sofrimento? Uma história, uma vida de sofrimento, gente. Outros não há uma explicação, mas estão ali. Coisas que, como eu li de Paulo, se tem irmãos aqui que se falavam, a minha irmã, essa que me ganhou para Jesus, irmãos, bate, é luta, é vento, é onda, sempre firme, sempre chegando, sempre indo, sempre passando, barco firme, barco por cima das ondas, porque Jesus está ali, não está sozinho. Eu não sei se você é uma família mais agraciada, que as coisas são boas, que tem pouco vento, ou se você é uma família que é muito vento, que é muita tempestade. Não largue o controle, o comandante está contigo. Se você já largou, vamos nós ficar de pé. Se você já largou, retoma a tua posição hoje. Retoma a tua posição de pai. Retoma a tua posição de esposo. Retoma a tua posição de homem, de líder, de esposa, também é líder, de mãe. Retoma a tua posição de obreiro, de pastor, de líder de célula, de líder na empresa. Mas lá na empresa é uma confusão, é uma bagunça. Ei, você não sonhava ser um gerente? Ou você ganhou um cargo de gerente, acha que não tem tempestade? Tem tempestade, convida esse comandante, diz, vem comigo, porque eu não sei navegar nesse mar. Ele vai ser contigo, meu irmão, mas não deixe de sonhar. Por que você deixou de sonhar? O irmão ali disse, eu quero ser um pregador. Quando cheguei no culto ele disse, eu quero ser um pregador. Ele me disse, como é que faz para ser um pregador? Eu perguntei para mim, como é que faz? Só tem uma coisa que faz, irmãos, só aceitar o desejo, só aceitar o chamado, porque Deus diz, eu coloco o desejo, e eu coloco o realizar. Seja para ser um pregador, seja para ser um líder, seja para ser um gerente, seja para ser um pai de família. Se Deus, vem cá irmão, vou orar contigo agora, sinta a unção aqui. Se Deus te colocou um desejo de me fazer essa pergunta, é porque Ele vai dar o realizar junto. Tu tem o desejo? Estende as mãos. Pai, derrama uma gota de óleo de unção sobre ele, porque esse desejo que está no coração dele vem teu. Faz dele um jovem, um homem segundo o teu coração para essa geração. Levanta ele com uma palavra poderosa para a nação e para o mundo, em nome de Jesus. Agora vai te preparar, que é a parte do piloto. Mas o desejo é ele que colocou. O desejo de chegar do outro lado, o desejo de ser melhor, o desejo de sair da mesmice, do mesmo lugar e ir para o mar profundo. Eu estou te dizendo que vai ter tempestades, ou que você esteja enfrentando tempestades, não há problema, elas existem, eu não estou negando isso, mas eu estou dizendo que tem um Deus superior à tempestade, que se caso o barco vier afundar, se caso ele estiver à beira de afundar, ele vai se levantar e vai dizer, vento, chega. Chegou o dia, meus irmãos, que ele disse, vento, chega, e acabou. Vem cá moça, quero tocar em você.
muita onda, né? É muita onda. Você já tinha, eu vi você largando o controle da tua história. Quantos anos você tem? 20 anos. Não é tempo de desistir, é tempo de continuar. Estenda as mãos. Pai, ela disse para o Senhor numa dessas madrugadas: se for para viver assim, eu não quero mais. E não foi ela que veio hoje, foi tu que trouxe. E eu te peço, Senhor, toca nela agora, com o renovo, guia os pensamentos para que voltem ao controle da história. Espírito maligno, solte ela, solte. Desânimo e morte, solte. Venha a vida, venha a vida. Diga: Jesus, eu sou tua, tu é o meu Senhor, me comanda. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para quantos mais, irmãos, está difícil navegar? Vamos ser sinceros. Quanta lágrima eu derramei naquele banco ali. Um dia eu vi, elas pingavam como cera de vela no chão. Eu chorava como criança, mas eu estava ali. Eu estava ali. Uma canção simples tocava, uma palavra como essa. Eu desejava que alguém me abraçasse, orasse comigo, e eu pudesse caminhar mais uma semana debaixo de uma sentença dos homens. Mas eu recebia uma sentença do céu que dizia: tu és meu, eu te justifiquei. Meu irmão, quando o céu olha para alguém, escolhe. Quando o céu olhou para aquela jovem que não para de chorar ali, quando o céu olhou para ela, escolheu, acabou. Acabou. Acabou, chega de andar sozinho. Vai ter tempestade, não estou dizendo que não, mas não está mais sozinho. Não é um barco à deriva, não é como aquela canção que diz: o homem sem Deus é uma folha seca, levada pelo vento. Não é mais. Não é mais. E o crente vai acertando, Jairo. Ele vai acertando. Ele vai acertando. Ele para o barco quando tem que parar, porque ele ouve o comandante. Ele vira para a esquerda, ele vira para a direita, e ninguém sabe das madrugadas, da orientação, da comunhão com Deus. Mas ele vai acertando, ele vai acertando, ele vai acertando. E a Bíblia diz que aquele que não era passa a ser, aquele que não tinha passa a ter, para que não se glorie. Deus pega os fracos, pega os pequenos, os desprezíveis, os loucos dessa terra, para que a glória seja dele, para que o amor dele se manifeste, e que todos digam: só pode ser o amor de Deus, porque não tinha jeito.